Olá, personas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Esta é a aula 4 da série Polinômios, Conceitos e Operações. Vamos falar agora de grau de um monômio e monômios semelhantes. Na aula anterior, nós vimos o que é um monômio. Ele é composto de números e letras, ou somente números ou somente letras, mas tem que haver a multiplicação. Não pode acontecer adição, subtração, tá? Tem que ser a multiplicação. Então, sempre o número multiplicado por letras, ou simplesmente letras multiplicado por letras, tá bom? Então, aqui, por exemplo, este monômio 8x², y ao cubo, tá vendo que é só multiplicação envolvida aqui? Ele é um monômio de quinto grau. Por que que é de quinto grau? Observe que o expoente da letra x é 2, o expoente da letra y é 3. Então aqui eu não incluo a parte numérica, o coeficiente, tá? Eu verifico os expoentes apenas das letras. Então, o monômio é de quinto grau porque 2 mais 3 é igual a 5. Tá vendo que inclui? Eu somo os expoentes aqui. O monômio menos 3ab é um monômio, porque envolve multiplicação. Ele é do segundo grau. Por quê? Tá vendo aqui o expoente do A e do B? Se não tem nada, é 1. Então, 1 mais 1 igual a 2. Então, é um monômio de grau 2, ou do segundo grau. 3,5b². Ele é um monômio do quarto grau. Só tem uma letra com expoente 4, então só tem ele mesmo, então é o quarto grau. 9 é monômio, mas é de grau 0, porque não tem nenhuma letra, não tem parte literal, tá? Então é de grau 0. Conclusão: o grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Então nós temos as variáveis, somos os expoentes de todas elas, eu tenho o grau do monômio. Temos também um segundo caso, que é o seguinte: eu posso considerar o grau de um polinômio, ou no caso de um monômio, depois nós vamos ver por que de polinômio, tá? Ele pode ser dado em relação a uma de suas variáveis. Então, por exemplo, 8x², y² ou y ao cubo. Ele é um monômio do segundo grau em relação à variável x. Ele vai ser do terceiro grau em relação à variável y. Então, se eu especificar a variável, eu me refiro ao grau pelo expoente desta variável, tá bom? Se eu não especificar nenhuma variável, então você soma os expoentes de todas elas e aí você tem o grau do polinômio, tá? Então grava bem isso. Por exemplo, aqui, menos meio vezes a elevado à quinta potência vezes b. Eu posso, aqui é um monômio, que é só multiplicação envolvida aqui. É uma parte numérica, que é o coeficiente, multiplicando a parte literal. Ele é um monômio do primeiro grau em relação à variável b. Tá vendo que o expoente aqui é 1? Então ele é do primeiro grau em relação à variável b. Se eu disser sobre a variável a, ele é do quinto grau em relação à variável a. Tá? Então, nós vamos ver aqui agora monômios semelhantes. Observe o seguinte, 8x ao cubo, y². E menos 2/5 x ao cubo, y². Eu tenho aqui dois monômios. Aqui é um monômio, aqui também é um monômio. E observe que a parte literal é a mesma para ambos os monômios. Então eles possuem a mesma parte literal. Qual é a parte literal? X ao cubo, y². Segundo caso aqui, segundo exemplo. Menos 1/3 a ao cubo. Outro, 3,8 a ao cubo. E menos 5a ao cubo. Então nós temos três monômios aqui.
E observe que esses três monômios possuem a mesma parte literal. Qual é a parte literal? A elevado ao cubo. Então, quando isso acontece, quando nós temos dois ou mais monômios que têm a mesma parte literal, nós dizemos que esses monômios são semelhantes. Ou posso dizer também que eles têm termos semelhantes, porque eu posso chamar aqui o monômio ou de termo. Então, termo semelhante, a parte literal aqui é a mesma, tá bom? Agora, tome cuidado, tá? Tome cuidado. Por exemplo, aqui, ó, 8x ao cubo, y ao quadrado. Tá vendo aqui, ó? Que é um monômio. Qual é a parte literal? X ao cubo, y ao quadrado. Este outro monômio, ó, só inverter os expoentes. Será que é o mesmo? X quadrado não é a mesma coisa que x ao cubo. Y ao cubo não é a mesma coisa que y ao quadrado. Então, esses monômios aqui não são semelhantes. Para serem semelhantes, cada letra expoente tem que ser o mesmo, ó. Como aqui. X ao cubo, y ao quadrado, y ao quadrado. Tem que ser idêntico. Caso contrário, se mudar o expoente, mesmo que tenham as mesmas letras, mas o expoente indica quantas vezes vai multiplicar aqui. Então aqui é x vezes x vezes x. Então seria 8 vezes x vezes x vezes x vezes y vezes y. Percebe que é diferente disso aqui, ó? 8 vezes x vezes x vezes y vezes y vezes y. Tá vendo que é diferente? Tá? Então vão dar valores diferentes. Então aqui são monômios diferentes, não são semelhantes. Esses aqui, 8x ao cubo, é diferente de 8x ao quadrado. Não é a mesma coisa. Que é diferente de 8x. Então não são monômios semelhantes aqui. Vamos a alguns exercícios para praticar um pouco mais. Qual é o grau do monômio menos 2 quintos vezes x ao cubo vezes y ao quadrado vezes a? Lembra que para determinar o grau de um monômio, aqui não está especificando de qual variável é, em relação a qual variável. Está simplesmente pedindo o grau do monômio, de modo geral. Então, você vai considerar a parte literal e somar os expoentes de todas as letras. Então, aqui vai ficar 3, que é o expoente do x, mais 2, que é o expoente do y, e cuidado, tá? Tem gente que deixa passar batido aqui quando não tem nada. É o número 1 quando não tem nada. Então vai ser mais 1. Igual 3 mais 2, 5, com mais 1, 6. Então, aqui, este monômio é de grau 6. Ou nós dizemos, é de sexto grau. Tá bom? Monômio de sexto grau. Segundo exercício aqui, ó, os monômios x elevado a m vezes y ao quadrado e a elevado ao cubo vezes b elevado a m. Tá vendo que é só multiplicação aqui? E não tem o coeficiente. Então, se não tem, é número 1. Mas não vamos precisar dele. Só uma observação. Então, esses monômios aqui, ó, cada um deles é do sétimo grau. Então, esse aqui é do sétimo grau, esse também. Sendo assim, qual o valor numérico da expressão m mais n? Tá vendo que está pedindo para somar esse m com esse... Aliás, desculpem aqui, só se eu arrumar aqui, aqui é n, tá? Quanto é m mais n? Então, veja bem, ó. Se eu sei que é do sétimo grau, m mais 2 tem que dar 7. Se eu já tenho 2, quanto falta para chegar em 7 aqui, ó? Tá? Então faltam 5. Você percebe que fica assim, ó, 7 menos 2? Se eu tirar esse 2 aqui, do 7, eu tenho o valor desse m. m igual a 5. Então, 5 mais 2 igual a 7. Monômio de sétimo grau. O n agora, 3 mais n
é 7, porque é do sétimo grau. Então, 3 mais quanto vai dar 7? Tá vendo que eu uso a operação inversa? Por isso que o 3 passa para o outro lado subtraindo. Está somando, passa subtraindo. Operações inversas. N igual a 7 menos 3. N igual a 4. Observe, 3 mais 4 é o que falta para completar o 7. Este que falta é a diferença, tá vendo? Por isso menos 3 aqui, ó, igual a 4. Então, M igual a 5, N igual a 4. Agora é só somar. M mais N é igual a 5 com mais 4, que é igual a 9. Então, a expressão M mais N é igual a 9. Tá aí a resolução. Tá legal? Então, forte abraço virtual. Até a próxima aula.